Princípios e valores éticos do serviço público, seus direitos e deveres à luz do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 1994. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto 1171 de 22 de junho de 1994. Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O Presidente da República, no uso das suas atribuições, lhe confere o artigo 84, inciso 4 e 6, ainda tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição, bem como nos artigos 116 e 117 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 92, decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal com essa baixa. Artigo 2º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indiretamente, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 22 de junho de 1994. 173 anos da Independência, 106 da República. Itamar Franco. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Capítulo 1º. Seção das regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4 da Constituição Federal. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública deve ter tido como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia e sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Salvo os casos de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso no termo da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua missão e comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 8º. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquila até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação.
Nono, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças, seus esforços para construí-los. 10º, deixar o servidor público. Qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço público. 11º, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, descaso como de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Toda ausência injustificada, no 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 13º. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos que pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Seção 2. Dos princípios e principais deveres do servidor público. 14º. São deveres fundamentais do servidor público: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Jamais retardar. D. Jamais retardar qualquer prestação de conta, condição essencial da gestão dos bens, direito de serviço da coletividade de seu cargo. E. Tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Continuaremos em seguida sobre o bom trato do serviço público.